1 Coríntios capítulo 10 e o versículo 21, diz a palavra de Deus: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Você lê isso comigo, amém? Então diga comigo: não podeis beber o cálice do Senhor e o cálice dos demônios. Não podeis ser participantes da mesa do Senhor e da mesa dos demônios. Amém? Completo dizendo: ou provocaremos a ira, o zelo, o ciúme do Senhor? Somos por acaso mais fortes do que Ele? Aleluia. Queridos, eu começo essa ministração dizendo: não podemos ter um casamento com Deus e um caso com o diabo. Ou nós somos casados com Cristo, ou nós estamos firmes na fé que professamos, ou nós nos negamos a sair do caminho, ou nós lutamos contra toda forma de pecado na mente, na alma, no coração, na carne. Ou nós dissemos não para nós mesmos, ou nós nos negamos a nós mesmos, tomamos a nossa cruz e seguimos Jesus, ou então teremos parte com o inimigo, teremos parte com o diabo. Dizer eu amo a Deus e continuar numa vida de pecado significa ser um mentiroso. João 8,44 diz que o diabo é o pai da mentira, não se firma na verdade, homicida desde o princípio. Se eu tenho uma vida dupla, isso será manifestado. Pastor, ninguém consegue 100%. Consegue. Consegue mesmo. Tenha certeza absoluta que consegue. Domine seus pensamentos, domine seus sentimentos, domine suas vontades, lute com você até a exaustão, e num dado momento o inimigo foge. Resisti ao diabo e ele fugirá de vós. Isso é uma palavra bíblica, aleluia! Quando você resiste, ele vê que não tem efeito, ele não gasta tempo com quem ele não vence. Ele vira as costas, sai e vai procurar outra pessoa. Ele não gasta tempo com quem ele vê que ele não vai conseguir destruir. Ele não gasta, creia no que eu estou dizendo. Ele tem um propósito: roubar, matar e destruir. Se ele vê que não consegue nenhuma dessas três coisas, ele vai partir daí e vai procurar outro lugar, outra vara de porcos. Por que outra, pastor? Estás nos chamando? Você não tem demônio, eu creio. Aleluia! Ainda que tivéssemos algum, e ainda que este estivesse dentro de nós, ou encostado em nós, ou falando conosco, estaríamos sendo comparados a seres com alma sem vida, que suportam a existência de legiões e de demônios. Mas não somos. Não somos. Eu quero acreditar que todo mundo aqui está indo para o caminho da salvação numa velocidade extrema, e que todos nós alcançaremos o mesmo objetivo. Aleluia? Amém? Você não viria aqui se você não quisesse ser salvo. Você não viria aqui se você não quisesse ouvir uma palavra, se você não quisesse lutar contra tudo aquilo que pode estar tentando te matar, tudo aquilo que pode estar tentando te destruir. Queridos, eu tenho lutado. Nós vamos começar um curso de intercessão, e você não começa um curso de intercessão sem estudar, sem conhecer o mundo espiritual, sem conhecer o mundo das trevas. Não é o reino dos céus. E o que eu vou te contar agora não é para exaltar o inimigo de maneira nenhuma, mas eu me lembro de um dia que uma irmã lá de Itapema me convidou para ir jantar na casa dela, eu e minha esposa, e nós fomos. E quando chegamos lá, fomos surpreendidos. Ela havia convidado um pai de santo para também estar conosco, mas a pessoa normal, absolutamente normal, vestida normal. E sentamos e começamos a conversar, e ela me avisou: ele é um pai de santo. E eu falei: e eu sou um pastor.
E acabou o mistério. E falamos de tudo. Falamos de futebol, falamos de carro, falamos de empresa, falamos de negócios. E ela estava ansiosa, aflita. Ela queria que eu saltasse em cima dele como um leão. E que eu arrancasse tudo que tinha dentro dele. E que eu salvasse aquele homem da morte. Mas eu não estava afim. Por quê? Porque não sou eu quem vivo, é Cristo que vive em mim. E Ele não havia dito, salta nele. Ele não havia dito, tira dele. Ele estava em silêncio. Enquanto meu Deus fica em silêncio, não sou eu que vou inventar uma guerra. Eu não vou inventar uma luta que Ele não está mandando eu lutar. Aleluia. E ficamos conversando. E quando sentamos à mesa para jantar, Ele sai com uma máxima que eu achei. No dia eu fiquei até um tanto quanto empolgado, mas hoje, confesso a você, não vejo vantagem. Ele olhando para mim disse: o Senhor, para eu vir falar com o Senhor, eu tive que pedir autorização para os meus guias, para que eles pedissem para aquele lá de cima, porque senão eu poderia queimar. Eu falei: sério, irmão? Que loucura. Aí ele falou assim: o Senhor é muito conhecido no inferno. Eu falei: não seria no céu? Ele falou: também, acredito, mas o Senhor é muito conhecido no inferno. Eu falei: que bom que o Lapeta já sabe quem eu sou, né? Não é o cá, é o lá, né? O Lapeta que fique por lá mesmo. E que, sabendo já do nosso chamado, ele não interfira nisso, no que nós estamos fazendo. E aí, quando terminamos essa janta, ele pediu uma oração. O senhor ora por mim? Eu disse: oro. Levantamos, eu pedi para que ele ficasse com as mãos assim, coloquei as duas mãos e eu falei para ele: você recebe a minha oração? Ele disse: recebo. Eu estava dizendo para ele: depois que eu orar por você, a sua vida não será a mesma. Quando eu disse você recebe, eu estava dizendo: depois que eu orar por você, a sua vida não será a mesma. Nada ficará oculto nem escondido. Tudo virá a ser gritado do alto dos telhados. Eu estava dizendo: você está pronto? E ele disse sim. E eu orei por ele. E aí criou-se uma expectativa de que ele fosse cair, que ele fosse braquejar, que ele fosse... Não. Eu terminei a oração, nós nos abraçamos e fomos embora. Um mês depois, talvez 2, ele sofreu um acidente de carro, mas não aconteceu nada. Mas a sua esposa, chegando em casa, flagrou ele em relação sexual com outro homem. Dali ele perdeu a família. Já havia perdido o carro. Dali por diante, ele teve uma complicação no emprego e perdeu o serviço. Tudo que ele tinha, que era pano de fundo, paisagem, foi embora. Nada mais suportou aquela pequena oração feita naquele lugar. Porque quando ele disse eu aceito, ele estava dizendo: eu abro a casa, pode entrar. E não sou eu que entro, é aquele que me enviou. Porque eu sou só um homem, posso até ser conhecido no inferno, mas eu sou só um homem. Quem entra é o Espírito de Deus. Porque todo aquele que recebe as palavras que eu disser, recebe aquele que me enviou. E quem recebe aquele que me enviou, recebe aquele que o enviou. Aleluia! Você está aqui, dá um amém. Então eu preciso entender que santidade gera santidade. Quando uma pessoa em santidade orar por você, se houver alguma coisa na escuridão, ela será manifesta. Porque a luz manifesta tudo o que está na escuridão. Diga comigo: a luz manifesta tudo o que está na escuridão. Preciso que você saiba disso.
Quando você tem um porão cheio de ratos, eu já falei isso aqui, mas só para a gente recordar, você abre a porta, os ratos param. Você acende a luz, os ratos fogem. Então você pode até orar, e isso será o mesmo que abrir a porta. Mas talvez você não creia o suficiente, e isso seria o acender da luz. Você está me entendendo? Não, amém aí. Eu não posso mais conviver com as coisas que o diabo me deu e me ofereceu. Eu não posso mais conviver com as coisas que o diabo fez em oferta na vida dos meus antepassados, dos meus avós, dos meus pais. Eu não posso mais conviver com tronos de desgraça, com miséria, com falta, com ruína, com doença, enfermidade, problemas no casamento, briga, discórdia, confusão. Eu não posso mais. Eu não posso ter medo do diabo. Ninguém expulsa aquele a quem tem medo. Antes se ouve, respeita e se sente submisso. Você está me entendendo? O culto é temor. Quando você teme a Deus, você está dando culto a Deus. Quem está aqui dá um amém. Parecia que vocês tinham ido embora. Quando você teme a Deus, você está dando culto a Deus, dizendo para Ele: eu tenho medo de te perder, eu tenho medo de perder a tua presença. Você cultua Ele pelo temor. Quando você tem medo do diabo, você está dando culto a Ele. Você está dizendo: ai, coisa ruim. Mas Ele tem nome, irmão. Não é, se eu proferir o nome dele, eu estou chamando ele. Você deseja? Porque Deus não atende o que eu falo, Ele atende o que eu sinto. Eu posso falar o dia todo Espírito Santo e nunca desejá-lo, e ele não virá. Eu posso falar o dia todo em nome de Jesus, mas não crer que esse nome tem poder e nada acontecerá. Porque usar o nome de Jesus não é dizer o nome de Jesus, é representá-lo. É quando eu chego e o vizinho sabe: esse aí é filho do nosso vizinho aqui do lado. Ele sabe de quem eu sou filho. Ele não se move porque eu chamo o nome de Jesus. Ele se move porque ele reconhece que eu sou filho de Jesus. Aleluia! Dizer sai em nome de Jesus expulsa o demônio. Mas o que mantém ele longe é parar de pecar. Quando eu paro de pecar, quando eu tenho uma mudança de caráter. Quem conhece o seu defeito, levante a mão. Por que você não muda? Se você já conhece o defeito. Você já sabe onde está, irmão. Por que você não muda? A gente já sabe onde erra. Nós já estamos convictos: eu sou teimoso, eu sou ruim, eu sou mentiroso, eu sou adúltero, eu sou fofoqueiro, eu não, né? Que homem, quando tira para ser fofoqueiro, é pior que mulher, irmão. Aleluia. Mulher ainda fofoca com uma certa lógica, homem não, é só para falar mal mesmo. Amém. Mas se eu tenho defeitos, eu sei onde eu sou fraco. Irmão, quem já foi bêbado não pode dar um gole. Aí o amigo vem, você está na igreja, você disse glória a Deus, aleluia, louvado seja o nome do Senhor, e você está na igreja, e você está ali fluindo, e você está ali cantando, e você está... Aí na segunda-feira vem um amigo no serviço e diz: não, olha isso aqui, ó, meu, olha só. Aí você diz: né, só uma olhadinha aqui, sabe como é que é? Eu sou crente, né? Eu não posso ver essas coisas, mas deixa eu ver. Tu é crente, miserável, tu não pode ver. Se tu mesmo sabe que tu não pode ver, sai com isso daqui, em nome de Jesus. Vem cá que eu quero orar por ti, camarada. Pega ele pelo braço: vem cá que eu quero orar por ti, porque tu tem demônio. Tu tá toda hora com esse celular, com essas porcaria. Vem aqui que nós vamos botar a mão na tua cabeça e vamos tirar o capeta que está em cima de ti. Tu tá endemoniado, miserável. Chama para briga, meu irmão. Isso é ele. Ele é um devasso, mas eu, graças a Deus. Se tu é cristão, tu vai tentar salvar alguém, meu irmão. Tu não vai querer só a tua salvação. Tu vai querer a tua e de todo mundo que está à tua volta. Tu vai mudar o teu rol de amizades. Tu não vai mais te assentar com qualquer pessoa. Tu não vai comer com qualquer pessoa. Tu não vai beber com qualquer pessoa. Mas tu não vai esquecer dessas pessoas na tua oração, porque tu é cristão, aleluia.
Eu não quero perder os meus amigos que não querem o meu Deus. Eu quero converter os meus amigos que não querem o meu Deus. Eu quero que eles continuem comigo, mas com outra mente, outro coração, outro desejo. Não espere que Deus vá descer e te santificar. Deus desce agora, Ele vê a tua vontade de ser santo, e aí Ele bota a mão na tua cabeça e diz, deixa que eu faço. E não, irmão. Sede santo porque eu sou. Foi o que disse o Senhor. Sede santo porque eu sou santo. Por que eu tenho que ser santo? Porque Ele é. Por quê? Mas Ele é Deus. Mas Ele veio para o mundo como Jesus. Ele veio para o mundo como homem. A Bíblia diz, não intentando para si mesmo ser como Deus, mas sendo homem até morte, morte de cruz. Não pecou. Sabe o que ele está dizendo para nós? É possível viver na terra incontaminado. É possível, é só dizer não, irmão. É só dizer não. Quando vinha ofertas, obrigado, satisfeito. Uma mulher, não, satisfeito com o meu casamento. Uma droga, não, satisfeito, querido. Corpinho limpo, Espírito Santo habitando. Está tudo certo. Está dando certo lá em casa, já começou a resolver a parte financeira. Irmão, escuta uma coisa, diga comigo, legalidade. Todo mundo, legalidade. Agora escute, preste muita atenção nisso. Quando o diabo entra, ele não tem legalidade sobre uma área, ele tem legalidade sobre tudo. Quando ele encosta, ele tem legalidade sobre tudo. Ele me toca na saúde, mas não me toca nas finanças. Não toca se não quiser. Porque a partir do momento que ele se encosta, que ele abre o legado, a legalidade que eu dou, ele tem poder sobre tudo. Quem tem que fechar a porta somos nós. Aleluia! Quem tem que botar ele para fora somos nós. Aleluia! Você está aqui? Aleluia! Escute isso, não podeis beber o cálice de Deus ou o cálice dos demônios, amém? Ou provocaremos zelo, ira, ciúmes do Senhor? Somos acaso mais fortes do que Ele? Abre aí em Marcos capítulo 16, versículo 16. Não, Marcos 16. Marcos 16, 17. Você acredita no que eu estou dizendo, sim ou não? O que pode impedir a ação de Deus? A dúvida. Será que o que ele está dizendo está na Bíblia? Será que esse homem é de Deus? Será que ele está falando a verdade? Será que ele consegue mesmo isso que ele disse que consegue fazer? Escute. Marcos 16, 17 diz assim, estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Diga comigo, aqueles que creem. Estes sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Em meu nome expulsarão, expelirão demônios. Você está me entendendo, amém? No nome de Jesus você faz o quê? Você expulsa. Você está com medo de falar, irmão? Interage comigo. Diga comigo, em nome de Jesus, eu expulso demônios. Escuta isso. Você não convida para sair. Você não diz, sabe, não tem mais lugar para ti aqui, é melhor tu ir embora. Não, você expulsa. Do céu ele foi expulso. A Bíblia diz em Apocalipse, houve peleja no céu, e a serpente, o grande dragão, foi expulso, e com sua cauda arrastou 1/3 dos anjos do céu. Deus não disse, sai daqui. Não, Deus disse, Miguel, arcanjo, pega teus anjos aí, peleia contra esse miserável, tira ele daqui.
expulsa ele, manda para a terra. Ele foi arrastado e lançado para a terra por uma ordem, expulsão e uma guerra. Se não houver guerra, não tem vitória. Você está me entendendo, amém? Se não houver guerra, pastor, eu passo por problema financeiro desde que me casei, desde que eu era novo. Lute, peleie, guerreie. Há um demônio consumindo as tuas finanças, bloqueando a área da tua vida. Em algum lugar há algo a ser vencido. Você está me entendendo? Eu estou em guerra, irmão. Ah, pastor, eu tenho problema de casamento, já me separei 3 vezes, já estou com a 4ª mulher, eu não sei mais o que vai ser de mim, porque eu já estou quase me separando de novo. Lute! Há um demônio que peleia contra você na área do relacionamento. Você precisa vencê-lo e expulsá-lo. Não é convidar a sair. Ah, pastor, tem problema com bebida. Lute! Há um espírito, há um demônio que peleia contra você na sua fraqueza por causa da bebida, da entorpecência, da cachaça. Irmão, no terreiro de Umbanda, e eu fui dessa linha, o que faz para atrair um guia? Quais são os 2 elementos que se usa para poder incorporar um guia? Cigarro e cachaça, irmão. Charuto e cachaça. Dá uma tragada. Nem vou fazer aqui porque o altar é santo. Aleluia. Dá uma tragada, uma baforada. Toma um gole de cachaça e pronto. Perde a consciência, empresta o corpo. Daqui a pouco volta, parece que levou uma camaçada de pau, todo doído. Não sabe nem o que foi que atingiu, se foi um caminhão, o que foi. Vai para casa, se achando realizado. Não, irmão. Aí o que acontece com o crente? O crente ali caiu. Caiu, não se jogou, irmão. Quem é que acorda de manhã? Acordei, tem uma mulher do meu lado. Meu Deus, o que aconteceu ontem à noite? Só se tiver ingerido droga. Aí já caiu na droga, não caiu nem no sexo. Ninguém cai. Se joga. Satanás levou Jesus para o alto do pináculo e falou para ele: atira-te daqui abaixo, porque está escrito que aos seus anjos dará ordens para que te segurem pelas mãos, para que não tropeces em alguma pedra. Por que Satanás... Jesus não era um homem. Satanás estava pegando ele, levando para o monte, levando para o pináculo. Era só empurrar. Era dizer, vai. Por que não empurra? Porque ele não tem poder para empurrar. Ele só dá ideia. Quem se joga é o pecador. Você está me entendendo? Não, amém aí. Ele não tem poder. A gente quer botar a culpa no diabo. Foi o diabo, sabe? Me visitou, quando eu vi eu já tinha caído. Irmão, expulsa, 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 manda embora. Diz aqui, não tem lugar para você, não tem ideias para você, não tem sentimentos para você, não tem atitudes para você. Ele não fica numa casa limpa, irmão. Ele gosta de sujeira, ele gosta de lixo, ele gosta de contaminação. Meu Deus, a igreja precisa aprender. Jesus falou mais do inferno do que do céu em todos os seus evangelhos. A igreja precisa aprender a se defender. Amanhã você vai trabalhar, aí você, irmão, veio uma irmã aqui, uma grande irmã para mim, uma grande irmã, uma pastora. Não é do nosso ministério. Me pediu, ela disse, eu estou pedindo a conta amanhã, eu vou largar um emprego que eu ganho 6 mil reais por mês, pastor, porque eu não aguento mais a minha chefe. Ela me humilha, ela me pisa, ela fala coisas que eu não preciso aguentar. Eu estou indo embora amanhã. Eu disse, vem aqui, dá tuas mãos aqui, tu quer ir embora? Ela disse, não quero. Tu quer largar esse emprego? Não quero. Tu quer perder esse emprego? Não quero, pastor. Então nós vamos trabalhar em cima do teu querer. Tu quer ficar? Tu gostaria que a tua chefe se convertesse ao Senhor, que ela te abraçasse, que ela convivesse contigo pacificamente? É o que eu mais quero. Dá tuas mãos aqui, me dá o nome da tua chefe.
Acabamos de orar, entreguei e foi embora. 2 semanas depois ela voltou aqui e disse: pastor, Deus é pai, pastor, eu me dou tão bem. Ela veio pedir perdão para mim, choramos juntas, nos abraçamos, não aconteceu nenhum episódio, pastor, não aconteceu nada, aleluia. Falei para ela: agora vai lá e pede um aumento. Não, estou brincando, essa parte eu não fiz. Aleluia. Tudo tem correção, tudo tem solução, mas nós precisamos nos posicionar. É mais fácil fugir do que consertar. Lá em casa a gente só briga, dá problema, meu casamento é um inferno, eu vou me separar. Por que não conserta? E como é que conserta? A tua luta não é contra a carne e o sangue, mas é contra potestades e principados, dominadores desse século, nas regiões celestiais. Você precisa lutar contra o inferno, não contra o teu cônjuge. Aleluia! Tem que lutar. Ah, mas que luta, pastor? Você acha que se você largar dessa mulher ou desse homem e pegar outro vai ser diferente? Vai ter que construir tudo de novo. Fica com isso aí que já tem problema e tu conhece. Aleluia. Foi o que eu falei para minha mulher um dia. Nós dois já se conhecemos, nós somos tudo errado. Por que a gente não fica junto? A gente já se conhece, né, amor? Deu certo, né? É isso aí, aleluia. Glória a Deus. A primeira coisa que Jesus nos deu autoridade, esses sinais hão de acompanhar aqueles que creem. Você tem que acreditar. Você tem que crer. Você tem que olhar para você como uma pessoa cheia de possibilidades, não como uma pessoa caída, falida, perdida. Não, você é filho, filha de Deus. Você foi apontado do altos céus para estar nesse lugar, ouvindo as verdades do Evangelho de nosso Senhor Jesus Cristo. Ele te ama, aleluia. Ele te ama, Ele é apaixonado por você. Ele te ama, Ele não abre mão de você, aleluia. Ele não abre mão de você. Ele não abre mão da tua casa. Eu já me senti desonrado. Eu já saí de casa com peso. Eu me lembro de um dia, quando eu saí de casa, depois de ter praticado uma discussão, eu e minha esposa discutimos. Vocês acreditam numa coisa dessa? Às vezes acontece, sai uma faísca. Hoje é bem difícil, né, amor? É verdade. Mas nós saímos de casa, saí de casa, peguei o carro, saí de casa. Quando eu passo debaixo do túnel da BR-101, eu falei: como é que eu vou pregar o Evangelho? Como é que eu vou fazer? O diabo me acusando. Aí, brigasse com a tua esposa, olha aí, ó. E aí, pregador? E aí, pastor? Quando eu virei ali, eu estava me sentindo indigno. E naquela noite eu tinha que pregar. Eu falei: meu Deus, como é que eu faço agora? A minha consciência não vai me deixar. Deus entra naquele carro e coloca imediatamente no meu coração, dizendo: repreende, porque o acusador é o diabo. Eu não te condeno, não te acuso, não te repreendo. Você teve um momento de fraqueza, é só voltar atrás, arrependei-vos, porque é chegado a vós o reino dos céus. Quem está falando contigo, filho, não sou eu, Deus disse. Não sou eu. Você volta lá, pede perdão para tua esposa, beija ela, promete e cumpre, que você nunca mais vai falar o que falou, fazer o que fez. Eu te perdoo, e nós vamos recomeçar. Quem está te condenando e te acusando é o diabo. Quem está dizendo que você não é capaz é o diabo. Aí você imagina, soco no volante, soco no painel, dizendo: sai daqui, em nome de Jesus, eu te repreendo. Esse carro é santificado, esse carro é consagrado. Sai do meu carro, vai pegar carona com outro. Quem não tem lugar para ti? Se tu tem ainda asa, voa. Voa daqui. Expelir, expulsar demônios. Foi a primeira coisa que Ele nos deu como autoridade. Ele poderia ter dito ali, ó: falarão novas línguas, pegarão em serpentes, se alguma coisa mortífera beberem não lhes fará mal, se impuserem as mãos sobre os enfermos, eles ficarão curados. Ele poderia ter te dado várias coisas, mas Ele começou com aquela que é mais importante: expulse os principados e as potestades que estão consumindo os teus relacionamentos, as tuas finanças e a tua saúde. Manda embora.
Isso é uma atitude que é tu com Deus, irmão. Não adianta querer chamar a esposa. O problema do crente é que quando ele vai jejuar em casa, ele quer colocar a esposa e a família no jejum dele. Nós vamos promover um jejum aqui em casa. Todo mundo vai jejuar. Que isso, irmão? Está com vontade de jejuar, vai jejuar sozinho. Para de colocar gente na tua prova. Escute, é base bíblica. Jacó. Quando Jacó foi ter com Deus e lutou a noite toda com o anjo, ele passou do ribeiro. Ribeiro fala de água. Ele passou suas esposas, seus filhos, suas carroças, seus bens, tudo que tinha. Ele deixou eles depois do ribeiro, depois da palavra. O negócio era com ele. Voltou, deitou-se com a cabeça sobre uma pedra, teve um sonho, que viu uma escada onde os anjos subiam e desciam, e disse consigo mesmo: o Senhor está nesse lugar, e eu não sabia. Desceu um anjo do Senhor que lutou com ele a noite toda, e ele prevaleceu. É contigo. Vira para a pessoa que está do seu lado e diga: é contigo. Diga para ela assim: essa luta é tua. Ah, mas eu sou casado contigo. Problema teu. A salvação é individual. A minha esposa tem lutas que eu não posso lutar por ela. Eu tenho lutas que ela não pode lutar. Salvação é individual, meu irmão. Não tem esse negócio. Querer colocar alguém na minha peleja. Saul um dia veio e determinou um jejum para todas as suas tropas, todo o seu exército. O seu filho veio de um determinado lugar e, chegando nos campos, destilava mel das árvores, dos favos. E aí ele passa uma vara no chão e leva na boca, e os seus olhos brilharam. E aí os soldados falam: não faças isso. Teu pai determinou um jejum para todos. Ninguém pode comer e beber até o pôr do sol. E o que ele disse? Jonathan disse assim: ó, meu pai turvou a terra. Meu pai está fora do propósito. Sabe o que ele estava dizendo? Se o meu pai está com problema de jejum, ele que o faça, mas não coloque outras pessoas na minha prova, na prova dele. Nós temos mania de botar gente na nossa prova, irmão. Nós estamos passando por uma prova financeira, passa sozinho. Não deixa a tua casa saber. Não deixa. O que eu vou ganhar se eu pegar para minha esposa e colocar todas as dívidas na mesa? Coitada, nem trabalha. Ó, tá tudo aqui, estamos devendo. Vamos falir. Vamos quebrar. Atribular aquela coitada. É mesmo? Vamos. Ah, meu Deus. E agora? Aí manda ela orar ainda. Ore por nós. Ela, eu vou. Vai orar tu, meu irmão. Quem está falindo é tu, não é ela. Não coloca ela na tua prova, ó. Silêncio, quando ela te vê com aquela cara de paisagem. O que tu tem? Não, passando por uma provinha agora, estou precisando de uma oração tua, eu gostaria que viesse sobre a minha vida, mas essa provinha eu não quero que se torne nossa, por enquanto ela é só minha, nós vamos vencer em nome de Jesus, vai dar tudo certo. Alivia, irmão. Alivia. É que se a gente bota mais gente na prova, a gente se sente aceito, né? Ah, tem mais gente sofrendo, ai que bom, não sou só eu. Não resolve. Deixa eu sofrer sozinho que eu me viro. Aleluia. Você está aqui? Não, amém. Aleluia. Olha aqui, vamos fechar. Vai lá em Exodó. Êxodo. Vai lá em Exodó 19:10. Êxodo 19:10. Vai lá. Meu irmão. Olha que eu saí de casa sem palavra hoje. Deus está aqui. E Ele é santo. Eu sei que Ele está aqui. É fácil sentir. Ele está preocupado com você, irmão. Ele está preocupado com a tua casa. Está preocupado com a tua vida. Irmão, confessem os pecados uns aos outros, para que sejam curados. Não fala do teu cônjuge para alguém que você gosta. Fala para ele.
Às vezes a gente vai falar com outras pessoas. Por que a gente abriu o aconselhamento? A gente abriu o aconselhamento porque muitas pessoas estão trancadas, presas, com tudo dentro, e não sabem mais para quem falar. Irmão, nós vamos tratar de tudo. Nós vamos tratar do pervertido, né? Do adúltero compulsivo. Porque a gente julga que adultério é deitar com outra mulher, né? Tem um adultério bem simples. Fecha os ouvidos das crianças aí. Masturbação é adultério. Porque você não faz pensando num pé de cebolinha verde. Sempre que eu trago algo à minha memória para me instigar a fazer uma coisa errada, eu estou em adultério. Amém? Eu ouço um amém. Tem muitas formas de pecar, de errar. Algumas mais graves, outras menos. Eu preciso ir conhecendo para ir me desligando. Às vezes a gente acha que não, isso aqui não é pecado, é eu comigo mesmo. Aí tem pecados que são contra Deus, pecados que são contra o próximo e pecados que são contra mim. Os que eu cometo contra mim geralmente são os mais severos. Por quê? Porque quem peca contra o corpo, peca contra o Espírito Santo, porque é a habitação dele. Aí ele vai morar ali, mas quando ele vê sujeira, ele... Daí a gente diz, por que eu não tenho o Espírito Santo? Por que eu nunca senti? Porque ele precisa habitar em lugares limpos. A mente até pode estar em pecado. O coração até inflamado, mas a atitude não pode acontecer. É muito mais grave do que a gente pensa. Aleluia. Olha só, Êxodo 19:10. Disse também o Senhor a Moisés: vai ao povo e purifica-o hoje e amanhã. Lavem eles as suas vestes. Não é Deus que vai lavar suas vestes, é cada um de nós tem que lavar a sua. E estejam prontos para o terceiro dia, porque no terceiro dia o Senhor, à vista de todo o povo, descerá do monte Sinai. Sabe o que ele está dizendo? Se purifica no primeiro milênio e no segundo milênio, porque quando entrar o terceiro milênio, eu voltarei, e você vai ver eu voltar, e eu vou vir te buscar. Aleluia! Te purifica! Aleluia! Te purifica! Sabe o que diz Isaías 1,16? Não quiser abrir, deixa assim, confia, vai vir para o telão. Isaías 1,16 diz assim, ó: lavai-vos. Diga comigo assim, ó: eu tenho que me lavar. A gente está esperando que Deus desça e nos lave. Ele só vai lavar os pés, irmão. Lavai-vos, purificai-vos, tirai a maldade dos vossos atos. Não é do coração, é dos atos. Para de ter atitude pecaminosa. Tira a maldade dos teus atos de diante dos meus olhos, diz ele. Cessai de fazer o mal, aprendei a fazer o bem, atendei a justiça, repreendei o opressor, defendei o direito do órfão, pleiteai a causa das viúvas. Quem é órfão? Aquele que não sabe que Deus é pai. Quem é a viúva? É a igreja que pensa que o marido morreu. Nós temos que trabalhar em prol das igrejas, em prol das pessoas. Esses dias eu fui falar aqui que um católico que nunca recebeu uma pregação e que a vida inteira adorou imagens, ele não vai ser réu do que ele não sabe. Eu fui super atacado na internet. Crentes com ódio de católicos. Crentes, um crente miserável botou lá 18 respostas para mim, uma separada da outra, com versículos e capítulos.
xingando os católicos, colocando católico por católico no inferno. Um hipócrita que usa a palavra de Deus para odiar pessoas por causa da religião. Gente baixa. Não, católico também é gente, merece a salvação, tem que saber a verdade. Nós precisamos pregar para eles, aleluia. Ah, mas ele odeia, não faz mal. Eu amo ele. Eu amo ele. Eu não vou botar ninguém no inferno. Todos nós podemos ser salvos. Todos nós. Eu não vou jogar ninguém fora, irmão. Isaías 1,16 diz assim, ó. Já falei, né? Aleluia. Então é Apocalipse. Apocalipse 22,14 eu encerro. Apocalipse 22,14. Pai, nós oramos pela Iris Ferreira Tomás. A Iris vai fazer uma cirurgia na vesícula amanhã. Senhor, entra com o teu anjo naquele quarto, prepara ela. Dorme com os médicos, Senhor, com os teus anjos, prepara eles. Para quando eles tocarem na vesícula dela, seja ela curada. Para a honra e glória do teu nome, Senhor. Nós pedimos, nós te agradecemos, te louvamos e bendizemos. O nome de Jesus. O nome de Jesus. Apocalipse 22,14 diz assim, ó. Bem-aventurado. Eita, bem-aventurado aqueles que lavam as suas vestes no sangue do Cordeiro, para que lhes assista o direito à árvore da vida e entrem na cidade pelas portas. Aleluia! Lava tuas vestes. O que a veste faz? A veste cobre a nudez. O que é a nudez? É haver vergonha. Então todos nós que estivermos em pecado, precisamos de uma veste lavada no sangue do Cordeiro. Escute uma coisa. Quando o sacerdote entra no santo lugar, ele veste uma veste de linho puro, linho fino. E a Bíblia diz que não poderia haver suor. Naquela veste não poderia ter uma gota de suor. Por quê? Porque Deus não recebe o teu trabalho, Ele só recebe o teu serviço. Você pode servir, mas se você estiver trabalhando para Deus, você está em tripalo. Tripalo é tortura. Deus não recebe quando você diz, tem que ir para a igreja. Tem que ir para a igreja hoje. Hoje é Santa Ceia, né? Vamos para a igreja. Tem que ir lá porque tem que receber uma oração, né? Deus não recebe, esquece. Deus só recebe quando você serve, quando você diz, hoje eu vou para a casa do Senhor. Minha vida vai mudar. Aleluia. Sabe? E quando ele fala assim, o que a veste de linho denuncia? As vestes de intimidade. Por que o rei entra nas bodas e vê um que não está com veste de intimidade? Mas ele estava nu? Não. Mas ele estava com uma cobertura que era transparente. O que Deus está colocando sobre você hoje é uma cobertura transparente. Vai denunciar o que está por baixo. Nós viemos buscar essa cobertura hoje. Todos nós sairemos com vestes alvas e finas, de linho fino. E se tiver pecado, vai aparecer. Aí ele diz para tu fazer o quê? Lava tuas vestes no sangue do... Porque quando ficar vermelho, carmesim, vai tocar, vai transpassar o linho e vai tocar na veste de baixo. E vai purificá-la, porque só o sangue de Jesus. Você está aqui, amém? Só o sangue de Jesus. O sangue de Jesus não expulsa demônio, ele te salva. Não é para você expelir demônio, não. O sangue de Jesus é para te salvar. O que expulsa demônio é o nome de Jesus. Você veio aqui hoje para ser liberto. Só quem aceita isso, levanta a mão bem alto assim. Diga comigo assim, Senhor Jesus, me liberta hoje. Me liberta agora. Em teu nome, Jesus. Amém. Amém. Você aplaude o Senhor.